CRP-Cast. O CRP-Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP-Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 21º episódio do CRP-Cast. Neste episódio, contamos com a participação das psicólogas Roberta da Silva Gomes e Carla Bianca Angelucci, das médicas Isabel Maior e Laila Vasconcelos de Oliveira Vilela. A psicóloga Vitória Bernardes media a roda de conversa e o conselheiro Vinícius Pasqualin e a conselheira Carla Tomasi colaboram nas locuções. CRP destaca. Olá, tudo bem? Eu sou o conselheiro Vinícius Pasqualin, presidente da Comissão de Educação do Conselho, e nessa edição do CRP Destaca, apresento a vocês novas publicações do CRPRS e convido a uma reflexão sobre o homeschooling. Em junho, o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul está lançando a publicação digital Psicologia, Saúde Mental e Trabalho na Pandemia, Desafios e Perspectivas. Desde o início da pandemia da Covid-19, o tema da saúde mental tomou um espaço até então novo dentro de muitas organizações. Foi a partir dessa constatação que a Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, do CRPRS, resolveu organizar um seminário sobre o tema e, agora, lança este e-book. A ideia é mostrar que a atuação da psicologia organizacional em diferentes contextos de atuação encontra muitos desafios semelhantes, embora seja necessária uma adaptação de recursos diante da necessidade particular de cada ambiente. Contudo, a principal ferramenta, a escuta, permanece presente em todos os contextos. Apesar de não ser apenas com ela que se pode atuar, é a partir dela que muitas iniciativas, intervenções e estratégias se tornam possíveis. A publicação será lançada no dia 20 de junho e poderá ser acessada no site do Conselho. No final de maio, o CRPRS promoveu a jornada Psicologia na e com a Educação para debater diversas questões que envolvem a atuação da psicologia no contexto escolar e educacional, principalmente com a aprovação da Lei nº 13935 de 2019, que garante os serviços de psicologia e assistência social nas redes públicas de educação básica. Na ocasião, foi feito o lançamento de 2 novas publicações sobre o tema, organizadas pela Comissão e Núcleo de Educação do CRPRS. A cartilha Psicologia na e com a Educação, Criando Possibilidades e Promovendo Experiências, e o e-book Percursos e Experiências da Psicologia na e com a Educação do Rio Grande do Sul. Todas as publicações do CRPRS podem ser acessadas em crprs.org.br/publicações com cedilha. Na jornada promovida pelo CRPRS, o tema do homeschooling ganhou destaque diante da recente aprovação pela Câmara de Deputados de um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar no Brasil. O projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado, onde poderá sofrer mudanças. Se alterado o texto, volta à Câmara. Caso contrário, segue para sanção ou veto presidencial. Ouça agora um trecho da fala da psicóloga Carla Bianca Angelucci, feita durante sua participação na jornada Psicologia na e com a Educação, sobre o homeschooling. Bianca é mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. Sobre o homeschooling, queria dizer, não é escolarização, gente. Homeschooling não existe, preciso dizer, né? Por princípio não existe. Por quê?
o processo de escolarização supõe a saída do universo familiar no sentido estrito, né, a família, mas também do universo conhecido. A escolarização supõe o contato com outras pessoas que têm outras culturas, outros saberes, outras formas de existir, inclusive conflitantes com a sua, porque a educação se faz justamente na produção do conflito entre o que já se conhece e as outras possibilidades que o mundo oferta. Quando eu digo da educação como a apreensão, a apropriação crítica do patrimônio humano, é o sair de si para voltar para si de outra forma. E, portanto, a escolarização supõe estranhamento, contato com a alteridade, transformação de si e dos valores familiares. Supõe conflito. Aprender é algo muito difícil, porque nos coloca o tempo inteiro em conflito com aquilo que supomos saber, com aquilo que entendíamos sobre o mundo, e aí temos que produzir novas e novas perguntas, não é? Então, conceitualmente, não faz sentido a gente falar em escolarização dentro de casa. Mas e o direito à educação não pode ser garantido dentro de casa? Se a gente compreender a educação como um direito humano, que significa que a gente só se realiza nesse direito coletivamente, que não se trata de Bianca ter acesso ao patrimônio cultural, mas é de este patrimônio cultural, quando circula entre nós, produz efeitos de leitura sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e produz efeitos sobre os projetos que temos de mundo para nós. E isso se faz na vida coletiva, né? O homeschooling é a anti-educação, porque ele não quer o estranhamento, não quer o conflito, não quer a saída de si mesma. E ao não sairmos de nós mesmas, nós não aprendemos, né? Arte Psi. Olá, eu sou a conselheira Carla Tomasi e no Arte Psi desta edição eu vou falar sobre um podcast que traz uma importante reflexão sobre o conceito de justiça. O podcast Crime e Castigo propõe um debate sobre questões voltadas ao cumprimento da justiça, as punições estabelecidas para os réus e o entendimento do que é justiça no Brasil. Disponibilizado nos aplicativos de áudio, produzido pela Rádio Novelo, conta com 6 episódios de, em média, 50 minutos. Batizado com o mesmo título do clássico russo, escrito por Fyodor Dostoiévski, de 1866, a produção surgiu inicialmente como material bônus do projeto anterior da rádio, o famoso podcast Praia dos Ossos, que narra o assassinato de Ângela Diniz. Em Crime e Castigo, Branca Viana, Flora Thompson DeVoe e Paulo Scarpim apresentam crimes reais em cada episódio e introduzem temáticas complexas, como a sentença adequada para aqueles que cometem crimes violentos, o linchamento partido da própria sociedade e a intenção por trás da prisão. A cada episódio, o ouvinte é instigado a refletir sobre o crime e tema apresentado, da mesma forma que expõe a necessidade de elaborações mais eficazes e humanas para a questão do crime e do castigo. Os episódios podem ser acessados em radionovelo.com.br/crime e castigo. Psi o quê? Você já ouviu falar em heterossexualidade compulsória? Trata-se de uma concepção social de que ser hétero é o correto, ou seja, é uma imposição social que desconsidera a diversidade de formas de se relacionar e o desejo de cada pessoa. Convidamos a psicóloga, negra, lésbica e conselheira do CRPRS, Roberta da Silva Gomes, a explicar sobre este conceito. Olá a todos que nos escutam. Então, para falar um pouquinho sobre o que é heterossexualidade compulsória, acho que a gente pode começar pensando em alguns exemplos das nossas relações cotidianas dentro da sociedade, né? Então, por exemplo, quando um casal decide que quer ter filho, né? Não importa se um filho gerado ou um filho que vai ser adotado, né? Um filho, uma filha, um filho, enfim. Desde o momento que essa decisão é tomada, esse casal vai começar, né, a criar determinadas idealizações em cima dessa criança. E aí essas idealizações também vão atravessar um estereótipo de gênero e um estereótipo de uma orientação sexual padronizada,
né? Então, em relação ao gênero, né? Se essa criança tiver o sexo feminino, ela vai naturalmente se identificar com o gênero feminino. Se tiver o sexo masculino, ela vai naturalmente se identificar com o gênero masculino. E a heterossexualidade como sendo a orientação sexual esperada. Isso vai aparecer de que forma, né? Às vezes a criança nem nasceu, é nenê ainda, de meses, e começam aquelas piadas, né? Aquelas conversas entre familiares, amigos. Ah, porque o Joãozinho vai ser o garanhão da escola, a Mariazinha vai ser a princesinha da mamãe, a princesinha do papai, né? E esse estereótipo em cima da orientação sexual com aquelas clássicas perguntas, né? Ah, e as namoradinhas, e os namoradinhos, né? Primeiro que a gente já tem que problematizar o fato dessa sexualização infantil, né? A criança não tem uma sexualidade, né? Essa sexualidade ela vai ser desenvolvida com o amadurecimento, com o passar dos anos, né? E não na infância. Então aí a gente já tem um problema. Mas enfim, voltando à heterossexualidade compulsória, a gente tem, né? Então historicamente, socialmente, essa concepção criada, né? De que a heterossexualidade vai ser o padrão, vai ser o esperado, e tudo que desviar disso vai ser considerado diferente, vai ser considerado não padrão, vai ser considerado passível de uma patologização, né? Que antigamente, infelizmente, até os dias atuais, a psicologia muito contribui para essa patologização das pessoas que fogem a essa norma, né, do padrão heterossexual. Então, essas pessoas são consideradas, muitas vezes, como pessoas doentes, como pessoas diferentes, como pessoas indignas, né, de viverem socialmente. E, na atualidade, né, dentro do nosso campo da psicologia, a gente vê isso muito na discussão, né, dessa tentativa da existência de uma cura gay, que muitos profissionais ainda vão utilizar. Mesmo que haja o código de ética, mesmo que hajam as resoluções que falam sobre o respeito à diversidade sexual e de gênero, né? Então, mesmo que um dos preceitos éticos da nossa profissão, né, enquanto psicólogas e psicólogos, seja o de respeitar, né, toda a diversidade das pessoas com quem a gente vai trabalhar, ainda no discurso, na atuação profissional, vão aparecer esses preconceitos, né? E também dentro, né, do preconceito a gente vai ter aí essa tal heterossexualidade compulsória colocada. E aí, para a gente também poder pensar em como isso vai ser introjetado nos nossos corpos, né? Então, introjetado nos sujeitos, essa heterossexualidade compulsória, né, vai produzir sofrimento para o sujeito. Então, o sujeito muitas vezes vai ter dificuldade de tomar contato direto com o seu desejo, né, com a sua sexualidade, de viver a sua sexualidade. Eu hoje trabalho na clínica privada, né, atendo principalmente mulheres negras, lésbicas ou bissexuais, e é bastante frequente que as pacientes tragam esse sofrimento, né, seja um sofrimento ainda existente, seja um sofrimento que as acompanhou em outro momento, né, e não agora, quando elas já conseguem tomar contato com seus desejos, entender a sua sexualidade, né, se entender enquanto mulheres lésbicas ou mulheres bissexuais, né, ou, enfim, qualquer outra orientação sexual ou identidade de gênero possível, né? Mas falando da minha prática profissional, eu tenho atendido muito mais mulheres negras, lésbicas ou bissexuais. Então, esse sofrimento, né, ele acaba aparecendo porque essas pessoas, desde pequenas, vão ser ensinadas socialmente que elas precisam ser heterossexuais. Então, naquele momento em que elas estão começando a descobrir quem elas são, a encontrar a sua identidade, e elas não se acham nessa heterossexualidade compulsória, isso gera muito sofrimento, né? Gera muito sofrimento, gera desespero. Às vezes, quando essas pessoas tentam, né, de alguma forma, verbalizar isso para a família, pode gerar violência também, violência psicológica, violência física, né, diversas formas de violência. Então, a gente precisa, né, enquanto profissionais dentro da psicologia, conseguir atuar de forma a extinguir
essas compulsoriedades, seja em relação à orientação sexual, seja em relação à identidade de gênero, né? Ou qualquer outro estereótipo que é socialmente criado. A gente precisa trabalhar dentro de uma neutralidade e de que as pessoas tenham a liberdade de escolher ser quem elas quiserem ser, de escolher ser aquilo que o desejo delas mostra, né, para elas, que elas possam tomar contato com os seus desejos e que isso possa ser algo natural, né? Então, esse é o grande desafio para nós dentro da psicologia, né? Que a gente possa cada vez mais atuar de uma forma a respeitar essa expressão das pessoas com quem a gente vai trabalhar. Roda de conversa. Pessoas com deficiência são aquelas que possuem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Considerando os fatores contextuais que interagem com tais impedimentos, obstruindo a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A avaliação da deficiência, quando necessária, tem como objetivo identificar as pessoas aptas ao acesso de políticas públicas específicas a essa população. Conforme a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, essa avaliação precisa ser biopsicossocial, ou seja, considerar para além dos impedimentos funcionais o contexto e a interação da pessoa com deficiência com seu ambiente e ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Convidamos a psicóloga Vitória Bernardes a mediar esta roda de conversa sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência, com a participação da médica Isabel Maior, professora de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da médica Laila Vasconcelos de Oliveira Vilela. Vitória é uma mulher com deficiência, militante de direitos humanos, conselheira do Conselho Nacional de Saúde, onde representa a AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose, e conselheira estadual do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio Grande do Sul, onde representa o CRPRS. Isabel foi a primeira pessoa com deficiência a comandar a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e uma liderança há mais de 40 anos do movimento das pessoas com deficiência. É médica, fisiatra, mestre em Medicina Física e Reabilitação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Bioética pela Universidade de Brasília. Laila é médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, com residência em Medicina Preventiva e Social, na área de concentração em saúde e trabalho, e é mestra em saúde coletiva, saúde e trabalho pela mesma universidade. É auditora fiscal do trabalho e participa ativamente desde 2008 no desenvolvimento do instrumento de avaliação de deficiências. Olá a todas as pessoas que nos acompanham, eu me chamo Vitória Bernardes, eu sou uma mulher branca, com deficiência, tenho cabelo preto na altura dos ombros, uso óculos de armação redonda, óculos de grau, com manta, enfim, tá fazendo frio por aqui, né? E é muito bom a gente ter a oportunidade de mediar essa conversa aqui entre Isabel e Laila, mulheres que participaram inclusive, né, da construção técnica política do modelo de avaliação da deficiência. Tema que a gente vai discutir aqui hoje, né? E é fundamental a gente aproximar essa temática tão importante, essa discussão tão importante de toda a população, inclusive psicólogas e psicólogos, né? Então, por isso eu começo essa conversa perguntando à nossa querida Isabel Maior. Isabel, enquanto professora, gestora, militante, que é referência, né, na nossa luta enquanto pessoas com deficiência, poderia explicar um pouquinho para a gente a importância e os impactos da avaliação da deficiência quando for necessária ser biopsicossocial? Ok, muito obrigada pela pergunta, Vitória Bernardes. Aproveito para cumprimentar a todos que nos acompanham, a doutora Laila Vilela, a todo o grupo de organização do podcast do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. E vamos falar mais uma vez de um tema que parece que nunca sai da nossa agenda, no sentido de que ele ainda continua embrionário, né, que ainda não nasceu. É o parto mais laborioso, entendendo que um parto difícil, que eu tenho acompanhado. A doutora Laila e eu temos a oportunidade de lidar diretamente com a tentativa de confecção do melhor instrumento de avaliação biopsicossocial desde o ano de 2007.
no mesmo período em que nós todos, governo, sociedade, organizações, lutávamos pela ratificação da Convenção da ONU no nosso país. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência já havia sido homologada pela Assembleia das Nações Unidas em dezembro de 2006 e o Brasil começou em 2007, todo o trâmite de ratificação. E qual a importância de falar desse passado nesse momento? É porque, embora documentos anteriores, desde o Ano Internacional, 1981, portanto 41 anos atrás, já falassem que deficiência não era sinônimo de doença, e portanto não era e não é, e, portanto, não pode ser classificada através do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, já se falava que deficiência era a resultante das atitudes e da falta de acessibilidade e da falta de espaço na sociedade, nos ambientes da sociedade, nas instituições da sociedade, para as pessoas com diferenças, né? Com diversidade humana. Então, esse já era um conceito conhecido, mas que estava em declarações, em documentos da própria ONU e também da OMS. E aí foi se elaborando até chegarmos em 2001 a um documento da própria Organização Mundial de Saúde também, chamado Classificação Internacional de Funcionalidade. Tem um nome um pouco mais longo, mas vou parar no funcionalidade para dizer que a sigla é CIF, CIF. E a CIF mostra justamente a relação entre o impedimento, que é a parte biológica da deficiência, que pode estar na estrutura ou na função do corpo, e a parte da relação com as atividades e a participação social. Então, o que nós temos hoje, na tentativa de sermos justos nas classificações das pessoas em cada país ficou livre, de acordo com a Convenção da ONU, para transformar o seu enunciado de que deficiência ou pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, duas coisas diferentes, ou sensorial, incluindo aí, no caso, a deficiência auditiva e visual, como nós habitualmente falamos aqui no Brasil, e é exatamente essa interação entre o impedimento e as condições dos obstáculos ou barreiras que podem ser encontrados é que vai resultar a deficiência. Então, por falta de um termo na língua portuguesa mais adequado, nós chamamos de deficiência no nome quando dizemos pessoa com deficiência, mas na verdade o que nós deveríamos estar dizendo era sociedade com deficiência. Por isso o modelo mudou. O modelo não é o modelo biomédico, o modelo que precisa ser regulamentado no nosso país, que ratificou a Convenção em 2008 e transformou em legislação interna em 2009, e depois, com a Lei Brasileira da Inclusão em 2015, nós temos essa obrigação. E que impacto é esse? Primeiro, o primeiro impacto é que a pessoa com deficiência não tenha que ir a diversos ambientes, não tenha que solicitar um número infinito de laudos médicos ou relatórios ou instrumentos com diversos tipos de perguntas e, no final, ninguém sabe dizer quem é a pessoa com deficiência, porque não é mais um diagnóstico, não é porque uma pessoa tem uma amputação ou porque a outra teve uma lesão na medula, como eu, e o que usa cadeira de rodas, não é porque o outro tem baixa visão ou é cego ou tem deficiência intelectual ou deficiência mental. É preciso que haja um instrumento de caráter nacional que tenha sido testado, revisado e que possa nos dizer, de fato, quais são as restrições sociais que aquela pessoa apresenta. E aí entram fatores que são externos à pessoa. Então, nós precisamos justamente ter justiça social ao determinarmos quem são as pessoas com deficiência, porque o Brasil tem políticas de ação afirmativa e outras políticas em geral. Mas, Vitória, a Laila com certeza vai poder falar com mais propriedade sobre isso, mas desde 2007 nós criamos um estudo muito grande de todas as profissões envolvidas, ministérios, que foi o Índice de Funcionalidade Brasileiro, e ele foi sendo aperfeiçoado, não só do ponto de vista teórico, mas aperfeiçoado do ponto de vista da aplicação prática. E nós precisamos de seguir o que determina o artigo 2º da Lei 13.146, ou Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, que diz que o instrumento tem que ser feito através de uma avaliação biopsicossocial feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Nós ainda não temos isso. Passo a palavra para você de volta.
Perfeito, né, Isabel? E a deficiência, ela não cabe num CID, ela é muito maior do que isso, né? E nesse sentido, assim, que tu até traz essa questão da própria LBI, né? Eu já aproveito para fazer a pergunta para a Laila, porque lá na LBI, para além da avaliação, né, quando necessária, ser biopsicossocial, né, ela também traz que ela precisa ser realizada, justamente como a Isabel já disse, né, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, né? E a gente precisa entender, né, que a gente pode presumir ou acreditar que essa multidisciplinaridade vai poder contribuir também para o rompimento dessa visão biomédica que restringe, que limita tanto o entendimento da deficiência, né, colocando como se a deficiência fosse uma responsabilidade unicamente das próprias pessoas com deficiência, né, como se fosse resultado de um corpo fora dessa norma aí, né, e não algo tão complexo, que é um corpo com impedimentos, mas em relação ao meio. Me conta aí, o que tu acha? Oi, gente, um prazer estar aqui com pessoas tão queridas, né, Vitória, doutora Isabel, e com essa audiência. Bom, já está mais fácil para a gente entender um pouquinho essa questão da importância da multiprofissionalidade e interdisciplinaridade que a LBI prevê, né, justamente por essas explicações que a doutora Isabel já colocou, e sua colocação também, né, Vitória? A gente sabe que a questão não é um corpo. O corpo existe ali com as características dele. Ainda que fosse no corpo, vários profissionais entendem de corpo, né? Então a gente tem, por exemplo, o fonoaudiólogo, que entende da parte auditiva, de comunicação. A gente tem o psicólogo, que entende da parte mental. Mas independentemente disso, ainda quando o conceito era voltado para o corpo, a gente tinha um predomínio aí muito da tarefa do médico nessas avaliações, né? Sou médica de formação, então eu posso falar isso com tranquilidade, que na nossa formação a gente não sabe olhar todas as características da pessoa e da vida dela. A gente sabe olhar muito voltado mesmo para a questão do adoecimento, que é a CID, que a doutora Isabel colocou. Então a gente sai desse modelo e percebe que existem vários olhares diferentes para as questões da vida da pessoa. A pessoa é um ser, né, com suas características biológicas, mas ele tem características sociais, econômicas, né? A sociedade que ele vive é diferente para cada pessoa. Então tem uma série de condições ali que tem que ser compreendidas para fazer essa avaliação adequadamente, já que a gente entendeu que conceitualmente a deficiência está na sociedade, né? Desde que a gente remova essas barreiras, todas essas dificuldades, principalmente a barreira atitudinal que existe, a gente vai ter essa facilitação de que a pessoa com deficiência exerça ali suas atividades, que ela participe naturalmente como qualquer pessoa, né? Então, esses olhares diversos, eles são fundamentais para que a gente compreenda esse todo. E a gente tem também que entender que, às vezes, mesmo que a pessoa não seja um médico, né, para a gente entender que não é uma crítica ao médico, é a crítica ao modelo que entende deficiência como puramente a questão corporal, né? Mas pessoas de diversas formações, às vezes, ainda não têm essa compreensão biopsicossocial. Elas percebem a pessoa, mas muito voltado para isso. E a gente, na própria construção do instrumento, a gente percebeu isso. Algumas atividades ali que teriam que ser percebidas num contexto maior, acabam enfocando uma função do corpo, né? E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Toda atividade que a gente faça no dia a dia, a gente compreenda dessa maneira. Eu tenho um corpo com as características dele, né? E dependendo do meu contexto, das minhas barreiras ali, é que eu vou conseguir usar esse corpo de uma maneira ou de outra, né? Então essa compreensão ela tem que ser mais ampla e precisa de todos os profissionais envolvidos. Não tem jeito da gente fazer isso sozinho, seja lá qual for a profissão. Perfeito, Laila. Porque é isso. Como que a gente vai desconsiderar todo o meio, se esse meio vai, né, implicar diretamente em como a própria pessoa com deficiência irá vivenciar a sua deficiência, né? E nesse sentido, às vezes a gente tem uma lógica muito binária, né? O que é uma pessoa com deficiência, né? É um impedimento completo, nessa ideia hegemônica capacitista também. Então, se consegue fazer alguma coisa, né, dentro dessa ideia capacitista, então não tem deficiência, né? Então, lembrando que, inclusive, como bem colocou Isabel, que essa avaliação também é uma forma de garantir justiça social, né? Então, nesse sentido, Isabel, essa avaliação, ela ampliaria os direitos das pessoas com deficiência? O que tu pode nos contar sobre isso? Olha, na verdade, não se tem como dizer se vai ampliar ou se vai reduzir, né? O que nós sabemos é que não será, o instrumento não se propõe em absoluto a considerar pessoas com deficiência
deficiência e aquelas que não são, de acordo com a legislação. A ideia não é transformar em algo que cabe para todos, não. Nós estamos pensando em pessoas que têm um prejuízo social no momento decorrente de todas as questões de preconceito, de falta de acessibilidade, de falta das tecnologias e da própria atitude. Quando falamos de preconceito, estamos falando de barreiras de atitude, que é o capacitismo que você mencionou, Vitória. E nesse aspecto, e também é preciso que a gente lembre, e eu gostei muito quando a Laila falou, não é só o médico que muitas vezes não tem uma percepção biopsicossocial da deficiência, outros profissionais também. Daí a importância de que haja equipes capacitadas, equipes que conheçam bem o instrumento que venha a ser regulamentado. E eu queria sugerir que as pessoas procurassem no site da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência o resultado do grupo de trabalho. Não que o grupo de trabalho em si tenha me agradado, não, eu até me retirei desse grupo de trabalho quando o CONAD também saiu. Mas há um documento de número 13, que é justamente a proposta que foi levada a campo, né, Laila, você pode depois comentar sobre isso, com ajustes que dizem respeito para poder responder melhor ainda a sua pergunta, Vitória, porque percebeu-se que há situações em que precisa de ajuste para que você não considere exageradamente algumas pessoas, porque houve essa falácia no sentido de que não seria um instrumento capaz de discernir entre deficiência leve e aqueles que não têm deficiência. O que nós queremos é que as pessoas tenham direitos garantidos. Direitos garantidos significa seguir a lei, estabelecer políticas públicas com os orçamentos adequados e implementá-las em todo o território nacional. Todos nós aqui já trabalhamos de um jeito ou de outro, ou eu mesma já fui responsável pela política nacional, e sei o quanto é difícil, porque o nosso país tem uma configuração política que permite que as diversas esferas trabalhem pela pessoa com deficiência, ou, infelizmente, muitas vezes se omitam. E isso é extremamente importante. Quando nós tivermos uma avaliação que possa ser usada de forma nacional, que seja do conhecimento das pessoas com deficiência, que elas entendam como estão sendo avaliadas e as equipes estejam treinadas, e eu volto agora a insistir, que não seja num único local só. Por exemplo, no INSS, como é feito hoje em dia. Algumas questões são referentes ao INSS, outras não. As políticas nacionais são de diversas categorias. Política para a questão de transporte, tem política para a questão dos benefícios fiscais. Então, nós precisamos que as equipes sejam capacitadas. É isso. Perfeito, Isabel. E pensando justamente nessa questão da equipe, né, da importância também da gente discutir dentro das categorias profissionais, né, esse modelo biopsicossocial, qual é a dimensão, né? Laila, como tu percebe que a psicologia também pode fazer esse debate dentro da sua própria categoria? Fundamental essa participação aí, Vitória, porque a gente tem visto a formatação até que venceu, né, vamos dizer assim, a votação nesse GTI, que como a doutora Isabel colocou, a gente não ficou satisfeito com o resultado. Quando a gente lê o texto, a gente percebe claramente na proposta vencedora a ideia de que a avaliação médica é muito importante, que ela deve ser feita pelos peritos, né, da Previdência Social, o perito médico federal, agora é o nome atual da carreira, e que a outra parte da avaliação, que é o instrumento, ele é sempre feito por minimamente 2 pessoas de formações diferentes para ter aqueles olhares que a gente conversou. Mas, pela leitura do texto deles, que é o documento 8 lá, que é bem ruim, a gente percebe claramente uma desvalorização das demais profissões. O INSS, na sua formatação, ele tem hoje assistentes sociais, mas o número não é muito significativo. E a proposta deles é que, se não houvesse pessoas suficientes para atender essa duplicidade aí de profissões, que poderia ser contratado pessoas externas. Então, assim, a gente vê um menosprezo pelas demais formações, como se só o médico importasse nessa avaliação. E lá a gente não tem os outros profissionais. Eu acho que é esse momento da gente ficar muito atento em relação a isso e realmente batalhar pela participação de todos os profissionais mesmo. Eu acho que os psicólogos, eles têm uma importância enorme aí nesse sentido das avaliações, principalmente das questões ligadas à saúde mental, né? Os impedimentos intelectuais e mentais, porque os médicos, eles não têm uma formação, na sua maioria, capaz de lidar com essas questões da maneira como deve ser feito, né? Com a profundidade necessária. E a gente tem que batalhar nesse sentido que a doutora Isabel falou, de termos equipes multiprofissionais de verdade, capacitadas, com reciclagem e tudo mais, e com capilaridade
qualidade para alcançar todas as pessoas, para não ficar aquele filtro ali do INSS, com aquele viés muito de achar que as pessoas estão mentindo, estão enganando, que infelizmente é isso que a gente percebe lá nas perícias, né, pelo menos pela reclamação dos usuários do INSS. Então a gente tem que tirar esse viés de desconfiar, de querer negar e impedir o acesso aos direitos, para a gente ter equipes realmente capacitadas para o acolhimento, para o entendimento, para a avaliação multiprofissional e interdisciplinar, que é um ponto fundamental também da LBI, que essas profissões elas têm que conversar entre si para tomar a decisão ali na avaliação do que essa pessoa tem direito a acessar, né, para igualar as oportunidades como a lei prevê. Então a gente tem que batalhar por isso, para que tenham equipes. A ideia original do grupo que criou os instrumentos era essa, que houvesse equipes e com essa capilaridade o maior possível para alcançar as cidades pequenas, para que a pessoa não tenha que se deslocar para grandes centros, né? E a formação é muito importante, porque, como a gente falou antes, o olhar biopsicossocial, ele não é a coisa mais difundida, né, nas nossas formações, principalmente na de médico, mas em outras também. Então, a gente precisa da capacitação, não só entender como usa o instrumento, mas ter esse olhar mais completo, mais biopsicossocial, e entender como as pessoas realizam as atividades, como é a participação social dessa pessoa na prática, né, o desempenho dela nisso. Não é uma questão de capacidade ou não capacidade, é entender o que o ambiente está impedindo que ela realize, né? Que esse é o grande foco da nossa avaliação. Então, nesse sentido, a psicologia é fundamental, é uma formação que precisa estar participando disso aí, né? E a gente chama todo mundo para prestar atenção nisso, ler os documentos do GTI e buscar realmente essa informação e não deixar que as coisas passem de uma maneira negativa e depois a gente não consiga reverter, né? Então, acho que é a hora de olhar para isso com muita atenção. Isso aí, brigadinha, Vitória. Obrigada, Laila, obrigada, Isabel. E lembrando também, né, do nosso compromisso ético-político enquanto psicólogas e psicólogos com a emancipação dos sujeitos, né? E é, sobretudo, mesmo que ainda falte, talvez na formação, a questão biopsicossocial, a gente tem garantido isso nos nossos princípios, né? Éticos também do exercício da nossa profissão, né? E sempre com esse olhar atento aí de quais são as demandas e as ferramentas necessárias para essa emancipação das pessoas com deficiência, né? Como sujeitos de direitos acima de tudo. Então, no início da fala, né, Isabel coloca sobre a questão que esse tema da avaliação biopsicossocial nunca sai da nossa agenda, mas às vezes muito do movimento de pessoas com deficiência, de militantes ligados à causa. E a gente precisa expandir, porque é uma questão de garantia de direitos, né? E quando alguma população tem seu direito violado, todos nós, enquanto, enfim, sociedade, também temos os nossos direitos violados, né? Então foi um prazer imenso estar aqui com vocês, escutá-las, lembrando que não é qualquer avaliação dita biopsicossocial que vai nos contemplar, mas sim uma avaliação que tem um compromisso, como já foi dito, né, ético também, na garantia da justiça social também para as pessoas com deficiência. Então foi um prazer estar com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Esperamos que tenham gostado do 21º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.